Deixa eu tirar aqui o fone. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para cada um de vocês que já está aí chegando para buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor, porque tudo que buscar significa procurar. Buscar significa procurar. Então, se nós estamos procurando aprender da palavra, estamos também buscando a face do Senhor. Amém? O estudo que vamos fazer hoje, ele tem esse título aí, Fazendo as Pazes com o Seu Inimigo. Eu não sei se alguém já começou a analisar. A irmã Thalia está aqui, né? A irmã Thalia conosco, o irmão Vinícius. Deixa um fone fora para você ir ouvindo o que a gente vai falando. Eu quero perguntar aqui para os irmãos, para você monitorar aí através de bate-papo, se alguém já começou a pensar a respeito do título. O que é que esse título tem a ver com o que vamos falar? Porque vamos falar de educação financeira, vamos falar de como administrar o nosso dinheiro, saber administrar. Então eu queria saber se alguém aí em casa, quando viu o título, já começou a meditar que relação tem o título com a nossa vida financeira. O título é esse aí que está aparecendo na sua tela, Fazendo as Pazes com o Seu Inimigo. Alguém, Matalia? Estou esperando. A irmã Marta comentou, meu inimigo sou eu mesma. Eita, meu inimigo sou eu mesma, irmã Marta. É verdade. É verdade. Vocês sabem de que inimigo estamos falando aí? Vamos fazer uma oração pedindo para Deus direcionar esse estudo, que vai ser uma espécie de estudo. Aqui na igreja eu dei como palestra, porque aqui eu pude, né, estar com os irmãos e fazer em forma de palestra. Mas aqui no canal vai ser em forma de estudo. Então eu quero convidar você a fazer uma oração para que a gente não fale o que a gente quer, baseado nos nossos preceitos, mas sim segundo a palavra do Senhor. Amém? Soberano Deus, Pai querido e santo, eu quero entrar em Tua presença juntamente com essas pessoas que aqui estão, Senhor, para clamar a Ti, pedir ao Senhor sabedoria naquilo que vamos falar. Eu sei que esse estudo, essa palestra, foi revelado pelo Teu Espírito Santo. Mas agora, meu Pai, o Senhor está permitindo que alcance mais vidas para que mais pessoas sejam abençoadas por Ti. Que nós venhamos, meu Pai, falar à luz da Tua palavra, sem colocar o que eu penso, mas sim o que o Teu Espírito Santo tem ministrado conforme a Tua palavra, porque a Bíblia Sagrada diz, Senhor, que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas ela foi escrita por homens inspirados por Deus, por isso ela tem uma interpretação inspirada pelo Divino Espírito Santo de Deus. Então eu te peço que o Senhor tome o controle. Em nome de Jesus, também trabalhe nas casas, nas mentes, nas pessoas que estão acompanhando, tanto na mente como no coração, para que venha produzir fruto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz, meus irmãos, eu quero começar dizendo que a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Deus perece por não ter conhecimento. Né, Vinícius? O povo de Deus perece por não ter conhecimento, por não ter discernimento, por não conhecer mais do reino espiritual. Acaba perecendo. Então, tem muitas pessoas que estão passando dificuldades financeiras, justamente porque ele não tem conhecimento do que a palavra dispõe para ele em termos de bênçãos materiais. Eu não quero que ninguém chame essa palestra de palestra da prosperidade, porque não é uma palestra da prosperidade. Não entendi, Vinícius. Ah, tá. Ótimo. Eu não quero que você chame... Nossa, que interessante, a irmã Marina comentou aqui. Sim. Amém, irmã Marina. Vamos aprender hoje. Eu não quero que você chame essa palestra de palestra da prosperidade, porque não é. Até porque essa ideia de prosperidade, teologia, inclusive da prosperidade, é uma ideia maligna, satânica. Vamos meditar à luz da palavra do Senhor, quais são as bênçãos que o Senhor dispõe para a nossa vida financeira, para o nosso bem-estar, porém sem exceder o limite. Porque se exceder o limite, aí sim é diabólico, tá bom? Eu quero começar dizendo que se você quer ser abençoado, materialmente falando, você precisa necessariamente focar na tua vida espiritual.
Porque a Bíblia diz o que, Vinícius? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, automaticamente, a primeira dica é: irmã Solange, quero ser abençoado materialmente. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tente ser justo. Tente ser justo como Deus é justo. Aí, todas as coisas serão acrescentadas. Então, aí você já pode notar esse versículo, tá bom? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora vamos lá. A nossa palestra vai ficar baseada, a base bíblica que nós vamos abordar esse tema vai ser em Lucas, capítulo de número 14. O versículo que vamos meditar é o versículo do 28 ao 30. Fazendo as pazes com seu inimigo, vamos ver que relação tem com esse texto. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14, versículo 28, 29 e 30. Vamos ler. Eu não sei se você já pegou tua Bíblia. Se você não pegou, corre lá, pega a tua Bíblia e vai acompanhando para que você venha ter entendimento do que está sendo falado. Diz assim a palavra do Senhor: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Que interessante, porque se a gente pensar na relação que tem esse texto bíblico com a maneira que eu administro o meu dinheiro, num primeiro momento você pode achar que não tem. Mas tem muita relação, e eu quero começar falando agora, antes de entrarmos no texto, eu quero começar falando do título: Fazendo as pazes com o seu inimigo. Por quê? O teu inimigo é o teu dinheiro. E você precisa fazer as pazes com ele hoje. O teu inimigo é o teu dinheiro, você precisa fazer as pazes com ele hoje. E agora eu vou te dizer por que ele é o teu inimigo. Esse texto que nós lemos, que vai nortear esse estudo, ele vai dizer que uma pessoa que vai fazer uma construção, aqui fala uma torre, mas pode ser uma casa, pode ser qualquer projeto que você vai investir dinheiro, que você vai gastar. Como que você vai fazer um projeto e você não avalia antes de começar quanto que você vai gastar no projeto? Vamos supor, irmão Vinícius, a pessoa tem 100 mil na mão e essa pessoa vai construir uma casa e de repente 100 mil até dá, dependendo da casa que a pessoa quer fazer. Mas a pessoa se empolga demais e quer construir uma casa de $500 mil. Quer colocar banheira, quer colocar, sabe? Começa, não, eu quero 3 suítes, 4 suítes. Aí vai, tá, ótimo, vamos sonhar. Mas o teu dinheiro dá para aquilo? Calcula primeiro os gastos, porque a Bíblia vai dizer que se uma pessoa querer edificar uma torre e não se assentar primeiro para fazer as contas dos gastos que vai ter com aquele projeto, certamente vai começar o projeto e o dinheiro não vai dar para terminar o projeto e vai parar. E quando parar, as pessoas que passarem na rua, que vê a torre, vai olhar e vai escarnecer, vai zombar, vai fazer piada com a cara de quem começou e não terminou. Vai dizer: essa pessoa começou e não teve dinheiro para acabar. E a Bíblia diz que essa pessoa vai ser zombada. Então, de repente, vamos começar a pensar que a primeira coisa para você fazer as pazes com o teu inimigo é planejar. Escreva isso. Você pegou tua caneta, todo o estudo, você tem que estar na mão com a tua Bíblia, com um papel e com uma caneta, tá bom? Então vamos lá. Planejamento, escreva aí. Planejamento. A irmã Thalissa, se você quiser escrever aí nos comentários também pode, tá bom? Planejamento é a primeira palavra que eu tenho que colocar na minha vida, em qualquer projeto material que eu vou fazer. Ah, eu quero me mudar. Aí eu vou contar as minhas histórias pessoais, Vinícius. Eu tinha uma loja, uma pequena loja, meus irmãos, uma pequena lojinha que eu vendia roupa há alguns anos atrás.
E eu desejei me mudar do bairro para o centro da cidade. E essa loja vendia bem, estava indo muito bem, estava crescendo. E quando eu fiz o projeto, o plano de me mudar para o centro da cidade, eu me lembro que o Senhor me confirmou. O Senhor me confirmou. Mas eu errei em algo. Por isso que hoje eu estou apta para te dar essa palestra. O que foi, irmã Solange, que você errou? Eu errei porque eu não planejei. E eu me lembro que na época, isso há mais ou menos 10 anos atrás, eu não lembro exatamente o tempo, mas creio que de 8 a 10 anos atrás, eu pagava de aluguel R$300 em um pequeno box aqui no bairro. E eu me mudei para o centro da cidade para pagar R$1.500. Que falta de planejamento, irmã Solange. Você devia ter primeiro juntado dinheiro para pagar 6 meses de aluguel. Eu tinha que ter 7.500. Não. 9. Eu tinha que ter R$9.000. Por quê? Porque aqui no bairro eu já tinha minha clientela, irmã Thalia. E no centro eu não tinha minha clientela. Muitas vezes as pessoas falam, mas Deus é o dono do ouro da prata. Peraí, que a irmã Thalia tá fazendo um comentário aqui. Fala aí, bem alto, irmã Thalia. Lembrando que muitas das vezes a gente pode falar assim, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Mas as coisas do Senhor não é assim de bolo. Deus, ele trabalha com uma lógica. Não é simplesmente chegar, você recebe um salário de 1.000 e fazer uma conta de 2.000. Isso não tem sentido. Sim, verdade. Então eu tinha que ter, no mínimo, aluguel para 6 meses. Porque eu ainda ia fazer minha clientela no centro da cidade. Era movimentado? É movimentado. Mas eu precisava entender que eu estava fazendo uma mudança brusca e eu não fiz isso. E no segundo mês eu passei a ter problema, irmão Vinícius. E mesmo Deus confirmando, como a irmã Solange disse, ela não se planejou e deu errado, né? Sim. Então quer dizer que mesmo Deus confirmando, a gente tem que se planejar. E não vai ser de qualquer jeito. Não é tipo assim, Deus confirmou, então vamos fazer as coisas de todo jeito. Não. Então a primeira coisa, tem que ter planejamento para os teus projetos. Vamos se casar. Pensa no emprego. Pensa no lugar que você vai morar, pensa nas coisas que você vai ter pelo menos o básico. Isso se chama planejamento, meus irmãos. Por que tem muita gente afundada em dívidas? Porque faz as coisas sem se planejar. Sai de casa. Eita, muita gente vai se identificar. Sai de casa para comprar uma blusa, uma camisa e volta com um carro. Por favor, cadê o planejamento? Então você precisa começar a tentar nisso, tá bom? Então esse é o versículo base que vamos abordar. Lucas 14, do 28 ao 30, pode mudar, Vinícius. A minha pergunta é, a irmã Thalia está acompanhando aí o bate-papo, vocês vão dizer. Você se identifica com esta imagem? Vocês aí em casa se identificam com essa imagem? Aí eu coloquei aí uma imagenzinha de um abençoado. Ele é crente, ele está de terno. Eita glória. Ele abre a carteira, a única nota que tinha foge, voa, e ele tá aí a frase: tenho que discutir a relação com o meu dinheiro. Toda vez que faço planos com ele, ele já tem compromisso. Todo mundo sim tem. Mas por que toda vez que faz o plano com o dinheiro, ele já tem compromisso? Porque você já usou ele para fazer algo sem planejar primeiro. Aí quando você faz o plano, já não tem. Então, vamos discutir. Discuta a sua relação com o seu dinheiro a partir de hoje, porque você faz planos com ele, ele já tem compromisso, mas ele está com compromisso de pagar a conta que você fez sem planejar anteriormente. Vamos lá, próxima imagem, Vinícius. E com essas imagens, vamos lá, a primeira. Você também se identifica com essa? Esse também é crente, eita glória. Próxima. Você se identifica? O dinheiro está sempre voando e você correndo atrás, quando na verdade devia correr atrás do reino de Deus e a sua justiça. Mas você está correndo atrás do dinheiro, algo de errado está acontecendo. Vamos lá. O que tem feito você se endividar ou não conseguir realizar seus objetivos? O que tem feito? O que tem feito, essa é a pergunta, você se endividar ou não conseguir, peraí Vinícius, ou não conseguir realizar seus objetivos. Alguém aí já tem alguma
coisa falando, irmã Thalia? Não, ainda não. Meus irmãos, e aí? O que tem feito vocês se endividarem ou não conseguirem realizar os objetivos de vocês? O olho grande. O irmão respondeu. Achei interessante. Pecar no planejamento. Falta de paciência. Vaidade. Descontrole. Sim. Tudo isso que estão falando aí, nós colocamos aqui no estudo, viu? O que tem feito você se endividar e não conseguir realizar seus objetivos? Tem algo mais novo? Gasto desnecessário, consumismo, cartão de crédito. Cartão de crédito é o maior devorador que já inventaram. O desejo de adquirir coisas também. Ambição. Falta de foco. Eita, interessante. Vamos lá, passa, Vinícius. Ansiedade. Alguém falou aí, só com outras palavras, mas falaram ansiedade de outra forma. O que é ansiedade? Ansiedade é você, como a gente diz aqui no Nordeste, se agoniar. Se agoniar, fala no Nordeste, Vinícius. Não ria, não. Ansiedade é você não ter paciência de esperar o momento certo para a coisa acontecer e ficar agoniado. Vamos lá, próximo. Inveja, alguém falou aí também. Próximo. A inveja, meus irmãos, é tipo assim, eu vejo o outro tendo, aí eu tô com inveja do outro, porque o outro tem, aí eu quero ter também. Arruma um problema, porque eu acabo me endividando para ter a mesma coisa que o outro tem. Próximo. Apego. Olha quanto apego com a tecnologia, com carro, com móveis, moda, celular, aparelhos eletrônicos. Apego é o que mais não falta. Tem apego com roupa, com calçado, coleção de sapato. Quando eu não era crente, meus irmãos, misericórdia, eu fazia coleção de duas coisas. Do que você fazia coleção, irmã Solange? De perfume e de biquíni. Entrava um devorador, sem contar que eu já tinha um gasto excessivo com o meu cabelo. Pintava o cabelo, alisava o cabelo, cortava o cabelo, fazia tudo isso, aí o cabelo ficava estragado. Então agora, para manter o cabelo bonito, tinha que ter um gasto absurdo. Então eu tinha vários tipos de devorador na minha vida quando eu não servia ao Senhor. Então muita gente, dentro desse tópico aqui do apego, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa tem um celular, comprou o ano passado, o celular tá bom. Ah, mas lançaram um novo. Um carro também. O carro também. O carro tá bom, tá andando, não tá quebrado, não tá te dando dor de cabeça. Não, mas é porque eu quero um carro do ano. Aquela famosa ideia do ostentação. Isso não é para crente, você não é liberto ainda. Ostentação. Tem gente que, misericórdia, troca de móvel todo ano. Eu conheço pessoas, mulheres, que são viciadas em trocar os móveis de casa. Isso entra na vida de crente como um devorador. O crente não pode estar preso nesse tipo de coisa. Aparelhos eletrônicos, celular, para se manter na moda, para ser bem aceito em determinados grupos, e aí a pessoa por aí vai. Aí vai fazendo dívida. Próximo, Vinícius. Porque fulano tem, fulano usa, então eu quero também. Fulano recebe outro salário, tem outro estilo de vida, fulano tem outra quantidade de pessoas na sua família, outro número de pessoas. De repente, na tua casa tem 5 pessoas, na casa de fulano só tem 3. Então, você não pode se basear pelo que fulano tem, pelo que fulano usa. Próximo. Precipitação. Sobre esse exemplo da precipitação, eu lembrei. Meus irmãos, a irmã Liliane daqui do canal, a irmã Liliane queria comprar uma máquina de lavar. Eu acredito que foi o ano passado isso. E ela disse, irmã Solange, eu preciso de uma máquina de lavar, me ajuda? Aí, como ela não tinha tempo, ela estava trabalhando muito nesse momento, eu fui procurar para ela. Eu procurei uma vez, estava caro, procurei a segunda, eu sei que passou uns 2 ou 3 meses. De vez em quando eu ia no centro e dava uma olhada. Até o dia que eu fui e comprei numa promoção que até hoje a gente não entendeu. Uma máquina enorme, uma marca muito boa. Estava com preço assim bem abaixo da tabela. E a gente ficou maravilhado. Por quê? Porque não houve a precipitação. Porque soube esperar o momento certo e viver o que diz a Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Que há um momento certo para cada coisa debaixo do céu. Amém?
Então, além de planejamento, você tem que saber esperar o momento certo de você adquirir as coisas. Não é porque chegou o momento na vida do outro que chegou o teu momento. Espere o momento certo. Primeira coisa, para fazer as pazes com o meu inimigo, o que é que eu preciso? Planejamento. Segunda coisa, eu preciso esperar o momento certo. E eu não quero estar comprando algo por ansiedade, por inveja, porque eu estou apegado com bens materiais, com móvel, com moda, com celular, com aparelhos eletrônicos. Nem porque fulano tem. Eu quero esperar o meu momento e comprar aquilo que realmente vai ser útil para mim. Próximo, Vinícius. Eita. O que tem feito você... Eita, isso aqui é interessante, hein? Meu Deus, já vivi. Quem tá no canal um pouco mais de tempo sabe que irmã Solange já tem um testemunho sobre falta de fé. Eu não tenho fé que Deus vai criar uma situação para me abençoar com aquilo, então eu vou lá e me precipito. Eu não tenho fé que vai aparecer uma promoção. Eu não tenho fé de esperar Deus entrar lá, de repente, como já aconteceu comigo. Ver, nossa, um produto pela metade do preço. Quando eu vou passar no caixa, ainda é mais barato do que aquele preço que estava. Então, você precisa ter fé. Crer que Deus ele é poderoso para preparar o momento certo, para você não precisar se endividar, tá bom? Vamos lá. Distúrbios. Meus irmãos, acreditem, estamos falando com crente, mas tem crente que tem distúrbio. Compra compulsivamente, tem compulsividade na hora de comprar, de adquirir. E eles compram, muitos deles, a maioria, Vinícius, para suprir uma falta. Porque essa semana eu estava conversando aqui na igreja com algumas irmãs e estávamos falando nisso. O nosso cérebro, ele age enviando comando para o nosso corpo, não é verdade? Então, se eu tenho uma perca de algo, eu perco alguém, eu passo por uma frustração, qualquer coisa desse tipo, eu preciso preencher aquilo com alguma coisa, aquela falta com alguma coisa. E tem muita gente que teve problema no casamento, que foi traído, que foi traída, perdeu o esposo, a esposa, um filho, e aí, para suprir essa falta, eles começam a comprar. Comprar para suprir, só que você precisa entender. A irmã Cristina, estou cuidando de planta. Cuidado, irmã Cristina, para não se endividar com suas plantas. Você precisa aprender que objetos e coisas não vai substituir pessoas. Então, não compre para suprir uma falta. Procura preencher a falta do teu coração com o Espírito Santo, para que você não compre compulsivamente. E aí entra não somente a questão de comprar objetos e roupas, entra também a questão de comer. Quem come compulsivamente porque comprou muito, porque precisou comprar para poder comer aquilo. Próximo, Vinícius. Você precisa se fazer algumas perguntas antes de você comprar, para você fazer as pazes com o teu inimigo, que é o dinheiro. O dinheiro hoje é teu inimigo. Pronto. Como é que você vai fazer? Você viu algo, você tem que se fazer algumas perguntas. Antes de comprar algo, primeiro faça-se a si mesmo essas perguntas que está aí na tela. Primeira. Passou na rua, viu um objeto. Primeira pergunta que você vai perguntar para você mesmo. Eu realmente gosto desse objeto? Ou é só porque... Nossa, meu Deus, quando eu não servia ao Senhor, eu passava numa loja. Aí eu via aqueles manequim. Tá na promoção. Eu dizia, vou levar porque tá na promoção. Eu não pensava assim, mas eu gosto disso. Tá entendendo? Então isso é uma pergunta importante que você precisa fazer antes de você comprar algo. Eu realmente gosto disso que eu vou comprar? Se sim, é um passo. Se não, já desista. As liquidações. Liquidação. Como é o nome? Black Friday. Black Friday é o devorador da vida muito crente. Próximo. Vou usar mesmo? Vou comprar porque tá na promoção. Mas você vai usar? É algo que vai ser útil para você? Se você não tem certeza que vai usar, não compre. É uma roubada. Próximo. Faça essa pergunta para você mesmo. Isso que eu estou vendo agora, que eu estou querendo comprar, ou que eu estou desejando já tem algum tempo, eu posso substituir por algo que eu já tenha? Por exemplo, eu tenho vamos supor,
Um tablet, vamos supor. Eu não tenho um tablet, eu estou usando isso como exemplo. Eu tenho um tablet. Eu quero comprar... Eu tenho um notebook e quero comprar um tablet. Mas o notebook não vai fazer a função do tablet? Então você começa a pensar nisso. Puxa, eu tenho um sapato preto com marrom, agora eu quero um marrom com preto. Já vi muito isso, Vinícius, já vi muito isso. Será que o que você está querendo, você não pode substituir por algo que você já tenha e está querendo aquilo só por compulsividade, por ansiedade? Tem um irmão que perguntou aqui, eu sempre pergunto, é desejo ou necessidade? Perfeito, perfeito, perfeito. Sabendo que... Quem foi que perguntou isso? O irmão Geraldo. O irmão Geraldo diz que ele sempre se pergunta a si mesmo, eu estou desejando isso ou necessidade? A minha pergunta é, você pode comprar algo que você deseja, mas que não tenha necessidade? Sim, posso, porque a Bíblia diz que Deus ele realiza o desejo no nosso coração. Mas quando esse desejo se torna, todo dia você tem um desejo, problema. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, não gaste o dinheiro naquilo que não é pão. Aí você precisa ter cuidado. O que é... irmã Solange, eu só posso comprar comida? Não. O que significa pão? Pão significa necessidade. É algo que não é supérfluo, é algo que eu realmente preciso. É algo que eu realmente preciso. Tá bom? Próximo, Vinícius. Vai ser realmente útil para mim? É a próxima pergunta que você precisa fazer quando você vai comprar algo. Próximo, Vinícius. Vai ser realmente útil para mim? Próxima pergunta. Esse preço do que eu estou querendo comprar está caro? Está barato? O preço é justo? Comece a fazer essas indagações. Mas eu quero muito. Mas o preço está absurdo. Não dá para você esperar um pouco mais, esperar esse produto ficar mais barato? Afinal de contas, tem gente que é um comprador tão compulsivo que ele começa a pensar assim, não, mas eu preciso aproveitar essa oportunidade. Como se as empresas todas fossem fechar no outro dia e não existisse mais aquele produto, nunca mais fosse achar. Começa a se perguntar, peraí, mas esse preço tá justo ou tá caro? Porque se tiver caro, não compre. Próximo. Posso esperar mais um pouco? Eu realmente preciso comprar agora ou dá para me esperar mais um pouco? Se você pode esperar, espera. Igual a irmã Liliane esperou e acabou encontrando uma máquina na metade do preço. Próximo. Por que você se identifica com as imagens que acaba de ver? Vamos pensar um pouco. Por que você se identifica com as imagens que acaba de ver? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar mediante a palavra. Eu nem vi que versão é essa da Bíblia, né? Era para ter visto. Que versão é essa que você colocou o versículo? Isaías, capítulo 55, versículo 2, vai dizer: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, eu acredito que isso aí é linguagem de hoje. Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Comam o que é bom, ou seja, o Senhor quer nos dar coisas boas para comer, para usufruir. Cabe na ACF. Na Bíblia, na ACF tem: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Esse é o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Entra nessa questão do eu compro algo para substituir uma falta, uma frustração, um vazio, algo assim. Abre aqui, Vinícius, por favor, para a gente meditar melhor nesse versículo. Meus irmãos, você precisa pensar, quanto que está o salário mínimo?
Uns R$1.000, eu acho. Mas em torno de R$1.000 está o salário mínimo. Você trabalha, quem ganha o salário mínimo? Vamos se basear por quem ganha o salário mínimo. Você trabalha o mês todo, 30 dias, para ganhar R$1.000. Quer dizer que 15 dias para ganhar 500. Aí você vai lá, vai comprar um celular de R$2.000 porque você quer um iPhone, porque você quer. Você precisa entender que foi 2 meses de trabalho para ter aquele celular de R$2.000. 2 meses distante dos filhos, 2 meses sem ser um pai, sem ser uma mãe presente, 2 meses de cansaço, 2 meses de muitas das vezes de dor de cabeça, de preocupação. Então comece a pensar nisso. Quando você compra algo, você não investiu R$2.000 num celular. Você investiu 2 meses de tempo trabalhado para comprar um celular. Você investiu a atenção que você podia dar para os seus filhos para um celular. Então você tem que começar a pensar nisso. Próximo. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, se os irmãos estão entendendo. Vê aí, irmã Thalia, no bate-papo. Tá, só que tem que esperar um pouquinho. Certo. Vocês vão me dizendo, vocês aí de casa são o termômetro do que está sendo falado aqui. Vocês estão entendendo? Não estão entendendo? Eu estou falando muito rápido? Vão me dizendo aí, tá bom? Falando assim, que perguntou: pagar as dívidas ou dar o dízimo? Pagar as dívidas ou dar o dízimo? Boa pergunta, anota essa pergunta aí pra gente abordar no final essa pergunta. Próxima pergunta: o que a Bíblia fala a respeito do dinheiro, do seu uso e das riquezas? O que a Bíblia fala a respeito disso, meus irmãos? Porque a Bíblia fala. E eu vou dizer que a Bíblia fala todo assunto que a gente procura, a Bíblia fala. É impressionante. É o livro mais completo da face da terra. O que ela fala a respeito do teu dinheiro, do uso e das riquezas, de como usar o dinheiro e das riquezas? Passa, Vinícius, por favor. Primeiro versículo, abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Se você não abrir a Bíblia, acompanha aí na tela, que está aparecendo o versículo na tela para você de casa. Diz o seguinte a palavra do Senhor em Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Hoje em dia tem uma história de: vai comprar uma casa, não fale para ninguém. Vai comprar um carro, não fale para ninguém. Vai fazer isso, não fale para ninguém. E as crentalhadas tudo indo nisso. Eu entendo que você não pode falar teus projetos para Deus e o mundo. Mas não falar para ninguém, não se aconselhar com ninguém, é caminhar no escuro. A Bíblia diz que quando a gente faz um projeto, é bom a gente ouvir conselho. É bom você ouvir conselho de um projeto. Imagina, você quer abrir um próprio negócio. Quer trabalhar para você mesmo. Aí você pensa: vou trabalhar, como eu conheço uma pessoa da minha família, vou trabalhar com criação de animais e com abelha. Com mel, com abelha e com criação de animais. O camarada nunca tinha trabalhado com gado, nem com abelha, nem com animal nenhum. É claro que não ia dar certo. Aí vou trabalhar com vendas. Você não tem jeito para vender. Você não é uma pessoa dada com o público. Então, se você se aconselha com alguém, a primeira coisa que eu falo, eu digo: meu querido, chuchu, você precisa arrumar um emprego num lugar que você não tenha contato com gente, porque você não gosta de ter contato com pessoas. Então, é um conselho. Se você vê que você não tem habilidade para determinada coisa, você vai investir um valor alto para abrir o teu próprio negócio, você vai ter muita perca. Então você precisa ouvir conselho. Não é conselho de Deus e o mundo, é conselho de pessoas realmente inspiradas pelo Espírito Santo, pessoas que dão bons conselhos. Próximo versículo, Vinícius. Próximo versículo está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eu citei aqui agora há pouco. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Sabe o que eu vejo no meio dos crentes? Eu vejo crente precipitado demais, que quer fazer as coisas antes do tempo, e vejo crentes que me dão uma agonia esperando no Senhor.
E ele não tomou atitude. Veja que quando Davi, ele viu Golias afrontando o povo de Deus, ele precisou tomar uma atitude naquele momento. Então você precisa ter o discernimento, a sabedoria, o Espírito Santo na tua vida de tal forma que você saiba o tempo exato para agir, para não agir antes e nem perder oportunidades. Próximo versículo. O próximo versículo está em Mateus capítulo 6, versículo 24, e o mesmo versículo está em Lucas capítulo 16, versículo 13, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esse versículo é forte. É interessante. A Bíblia fala do dinheiro, que você não pode servir o dinheiro. É o dinheiro que tem que te servir. Tem pessoas que estão servindo. Irmã Thalia deixou uma palavra lá em Maringá. Vê se você lembra, irmã Thalia. Do jovem rico, que foi uma palavra que você deixou e em seguida eu preguei. Eu preguei no mesmo dia. E você falava que o jovem rico ele não controlava os bens materiais, eram os bens materiais que controlavam ele. Não foi isso que você falou? Foi bem interessante a revelação da palavra, porque a irmã Thalia dizia que o jovem rico não controlava os bens materiais que tinha, mas eram os bens que controlavam ele. Então, do mesmo jeito, quando você é controlado pelo dinheiro, você não serve a Deus, você serve ao dinheiro e não se deu conta. Por isso que entre decidir, como eu conheço pessoas que tiveram que decidir, apareceu uma vaga de emprego. Nossa, tem gente que se desvia no primeiro mês, tem gente que no segundo, tem gente que no terceiro, tem gente que se desvia quando vê dinheiro. Então, às vezes fica difícil até de Deus prosperar, viu, meus irmãos? Você que não entendeu ainda porque não foi próspero, veja a questão da sua obediência, veja se você é uma pessoa que não se corrompe, porque se corromper, meu querido, Jeová vai pesar pela tua salvação. E veja se é o tempo. Você muitas das vezes está servindo aos bens materiais, está servindo ao dinheiro e não se deu conta. Quando eu estava na universidade, eu tive acesso a um escritor argentino, a irmã Solange. Pode dar exemplo aqui? Esse exemplo eu posso dar porque eu sei que vai te servir. Eu tive contato com pessoas que trabalhavam com literatura. Não estou abordando a literatura para o lado espiritual, mas eu quero usar esse exemplo. E esse escritor argentino, ele dizia, quando você ganha um relógio de presente, na verdade você é o presente do relógio. Quando você ganha, pesquisa aí, tá ali de quem é essa frase que eu estou esquecendo o nome dele agora. Quando você ganha um relógio de presente, na verdade você é o presente do relógio. Aí ele vai explicar por quê. Essa fala dele é uma citação de, eu acredito que quase 100 anos atrás, não lembro exatamente, acho que 100 anos atrás. Por quê? Porque ele disse que o relógio você precisa colocar para despertar, você precisa dar corda, você precisa colocar pilha. Então você vai ser o presente do relógio, não se deu conta. E aí a minha pergunta é, quando você ganha um celular, o celular é o presente para você ou você é o presente para o celular? Porque você vai ter que carregar, você vai ter que cuidar do celular, não deixar cair, ter cuidado. Então, muitas das vezes, você está servindo ao bem material e não se deu conta. Próximo. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro, jamais se fartará dele. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Isto também é vaidade. Você não pode amar o dinheiro. Use sem amar, porque senão você nunca vai estar farto. Você quer um trabalho. Você arruma um trabalho para receber o salário mínimo. Quando você está naquilo, você já não se fartou. Você quer 2. Quando você quer 2, conseguiu, você quer se especializar para ganhar mais. Você quer 5. Você quer 10. Então, quem ama o dinheiro jamais se farta dele.
E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isto é vaidade. Isto é um tipo de vaidade, é o que diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Então aí está o que a Bíblia diz a respeito do teu dinheiro, de como você usa e das riquezas. E aí, a Bíblia também vai dizer em Romanos, capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Meus irmãos, eu e meus exemplos. Olha, eu morei com uma pessoa da minha família que misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Onde a gente morava, ali numa cidade chamada Santa Rita, num bairro chamado Tibiri, passava bastante esses vendedores de rua, de porta a porta. Como é o nome? Prestador. É esse que vende dividido. Prestação. A prestação, isso mesmo. Passava muito vendedor que vendia coisas à prestação. Os preços são absurdos, mas ele confia, é como um cartão de crédito, sem cartão. Ele vai vir pegar ali todo mês o valor que combinou com você. Passava muito homem vendendo coisa à prestação. E essa pessoa da minha família sempre comprava, mesmo que não estivesse precisando. E aquilo começou a me incomodar, porque essa pessoa trabalhava numa determinada hora do dia, na parte da tarde, e os prestadores, aqueles homens que vendiam para essa pessoa, vinham cobrar. E eu comecei a me incomodar, porque vinha cobrar e parece que era uma coisa, a pessoa nunca estava em casa. Aí depois eu aprendi, eu comecei a indicar onde era o trabalho. Essa pessoa trabalha em tal lugar, vai lá. Porque era fora do normal. Então, você tem que se fazer essas perguntas que nós falamos aí no início, para si mesmo, antes de comprar. Próximo versículo, Vinícius. Lucas, o próximo versículo está em Lucas capítulo 18, versículo 24. Lucas capítulo 18, versículo de número 24, que diz: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, olha quem aparece por aqui. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é impossível, mas é bem difícil. E por que é difícil? Por causa do apego, meus irmãos. Por causa do amor. Olha, ser rico e não se apegar, Vinícius, é como ser famoso e não se achar. É difícil. São poucos. Exato. Por que a gente vê muito crente se corrompendo? Porque Deus exalta, muitos ficam conhecidos. Aí não perde salvação? É a mesma coisa. Será que Deus quer mesmo que o povo dele fique mendigando? Não, a palavra do Senhor diz: fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem prazer em te abençoar, meus irmãos. A Bíblia diz que onde você coloca a planta do pé e a palma da mão é seu por direito. E por que você não vive isso? Porque é um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Você é justo? Essa é a pergunta. Você é justo? Você obedece? Próxima pergunta, baseada em Mateus, que nós lemos no início. Você está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Tem que começar a pensar nisso. Próximo versículo. O próximo versículo está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12, que vai dizer: Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Por quê? Você não tem um carro, você anda para lá e para cá normalmente. Você está com a carteira vazia, você anda para lá para cá normalmente. Você não tem um celular, você anda normalmente. No momento que tem um celular, que tem dinheiro na carteira, que tem um relógio caro, que tem uma aliança de ouro no dedo, grandona, que chama atenção. No momento que tem um carro, aí você começa a se preocupar. Eita, esqueci de colocar o carro na garagem. Eita, estacionei ali. Aí aquela coisa, e se alguém roubar? E aquilo. Você começa com a preocupação. Aí faz uma bela casa. Aí o que tem que fazer? Coloca muro alto e coloca cerca elétrica. Já não dorme direito.
Quantas pessoas ricas que não dormem direito porque tem medo de ser sequestrado? Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: o sono do trabalhador é doce. Esse trabalhador aí que ganha salário mínimo, ganha pouco, mas dá para viver, não tem demais para perder o sono e come todo dia. Quer coma pouco, quer coma muito, o sono dele é doce, é tranquilo, mas a fartura do rico faz com que ele não durma. Próximo. A riqueza. O que a Bíblia fala sobre a riqueza? Vamos lá. A Bíblia vai dizer, ainda em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo de número 13: há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Meu Deus! O que é esse mal tão grande que atrai enfermidades? Aí ele vai dizer: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Gente, a Bíblia diz que riquezas que são guardadas são para o seu próprio dano, atrai enfermidade. Preocupação gera o quê? Gastrite, gera tensão nos músculos, gera vários problemas. O que mais? Ansiedade, insônia, depressão, medo. Você está com medo todo o tempo. Então, o servo do Senhor vai dizer aí em Eclesiastes que é um grave mal que ele conseguiu detectar. E ele disse: atrai enfermidades. É a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Próximo versículo. Então, a riqueza que ela é guardada. Se Deus te deu riqueza, usufrua. Usufrua. Não é pecado ser rico, não. Mas não se apegue, não ame o excesso, não ame o dinheiro e usufrua com sabedoria. Salmos 37:16, sobre a riqueza. Vale mais o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Isso aqui eu lembrei de um irmão que mandou um e-mail, não foi hoje? Que ele estava falando justamente a riqueza dos ímpios. Só que a Bíblia vai dizer que vale mais a riqueza o pouco do justo do que a riqueza do ímpio. Próximo. O próximo versículo está em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 9 e 10. Esse versículo chama muito minha atenção, tem muito tempo. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meu Deus! Meus irmãos, esse versículo aí por si só já fala muito. Mas a gente sempre tem algum exemplo. Eu conheço 2 exemplos. Tem muitos, mas eu me lembro agora de 2. Eu gosto de dar os exemplos da minha família, porque da nossa família a gente tem o direito, a gente ganhou o direito de dar os exemplos, Vinícius. Eu não vou dar os exemplos de fora, né? Tem uma pessoa na minha família que já montou de tudo, já tentou de tudo, tudo que vê, quer fazer, insiste. Uma pessoa fez, deu certo, aquela pessoa quer fazer também. E essa pessoa já teve muita perca, mas muita, já perdeu muito dinheiro com isso. Por quê? Porque quer ser rico e fica caindo em tentação e em laço. Concupiscências loucas e nocivas. E essas concupiscências loucas e nocivas, essas tentações, afunda o homem na perdição e na ruína. Submergir é isso, é afundar. Afunda o homem na perdição e na ruína. Por quê? Porque é o amor ao dinheiro, meus irmãos. Eu conheço uma pessoa que, meu Deus do céu, a pessoa estava preso, estava no presídio, foi liberado, aí tem aquela dificuldade para arrumar emprego. Aí de repente uma pessoa da igreja conseguiu uma maneira do abençoado tá ganhando um valor por mês. O abençoado estava tirando 2.000 por mês com venda. Estava tirando 2.000. Para quem não estava desempregado e sem perspectiva e expectativa nenhuma, estava bom de imediato. Mas não sossegou.
quero vender, quero juntar. Não estou sossegando. Essa pessoa estava vendendo água de coco. Aí conseguia tirar 2.000 por mês. Não estou sossegando, vou vender água normal, água mineral. Não sossegou, vou vender quentinha. Não sossegou, vou vender salgado. Daqui a pouco dava uma salada tão grande e fechou. E fechou. Não conseguiu levar. Então vá por parte, meus irmãos. Usufrua. Só tire o pé de um lugar para colocar no outro lugar se você tiver certeza que não é areia movediça. Eu costumo dizer isso. Pisou, é seguro? Sinta firmeza primeiro para dar o próximo passo. Tá bom? Passa, Vinícius. Eita, que imagem boa, abençoada. Olha só. Um pé de dinheiro, coisa boa. Vai. A irmã Thalia disse que vai plantar na casa dela. Agora vamos dar para você. Agora eu quero pedir aí, viu, meus irmãos do bate-papo. Eu quero primeiro perguntar se eles estão entendendo. Vê aí se os irmãos estão entendendo. Estão acompanhando. Os que não estão discutindo aqui no bate-papo. Estão discutindo no bate-papo, Thalia? Meu Deus do céu, quer dizer que eu estou falando aqui para ninguém? Os irmãos não estão prestando atenção. Cancela o bate-papo aí. Eu vou pedir a atenção de vocês, porque se você veio aqui para aprender, agora é o foco. Olha, eu disse e repito, se tiver alguém que tem dúvida, pode pesquisar. Pode pesquisar. Isso que eu vou ensinar para vocês agora, Deus me deu em uma revelação. Porém, eu pesquisei e conheço e sei que tem pessoas que cobram 5, 6 mil e até mais para dar uma palestra dessa. Então valorize o que Deus está te ensinando de graça. Entra aí, Vinícius, para a gente entrar no próximo, na estratégia para uma divisão correta. Está aí. Eu peço a máxima atenção. Agora a irmã Thalia não está mais no bate-papo. Quem quiser discutir no bate-papo vai discutir só, porque agora a gente vai focar aqui nisso que a gente está falando. Olha aí, isso aí é o teu dinheiro. Eu tenho aqui como uma pizza, certo? Tenho 60% de um lado e tenho umas 4 fatias de 10%. 60% mais esses 40%, essas 4 fatias de 10 vai dar 100%. Tá aí o teu salário. Essa fatiazinha vermelha, dízimo. Aí responde: posso pegar o dízimo e pagar as contas? Não pode. É antibíblico. A Bíblia diz que as primícias têm que ser do Senhor. É a palavra do Senhor quem diz isso. Ai, minha irmã Solange, mas eu estou afundada em dívida. Só está afundada em dívida porque você fez dívida. O que o Senhor tem culpa? O que a obra do Senhor tem a ver? Então você precisa aprender a administrar o teu dinheiro. 10% dízimo do Senhor. Aí eu tenho aí uma fatia enorme. Laranja, 60%. Nesses 60% tem que estar incluídas as tuas contas que você tem para pagar. Todas as tuas contas para pagar. O que é conta? Água, luz, gás, feira. Tuas contas para pagar tem que dar 60%, não pode dar mais. Se deu mais, ligue todos os seus alertas, porque você está administrando mal o teu dinheiro. Aí nós temos uma fatia aí, creme, cor creme, 10%. Esse dinheiro tem que ser designado para uma poupança. Aí tem um verde mais escuro para você gastar com o que você quiser, usufruir. Para você se dar o direito a você mesmo de usufruir com o que você quiser. E mais 10% num tom verde claro que é para objetivos. Eu tenho duas fatias aí que eu vou guardar. A fatia da poupança e a fatia do objetivo. Meus irmãos, você precisa entender que objetivo é uma poupança que eu vou fazer para usar a curto prazo. Tipo assim, eu tenho um objetivo. Eu quero comprar um carro. Vamos supor. Junta o dinheiro. É um objetivo. Aí a pessoa diz, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo, que é comprar minha casa própria. O que você está fazendo para conquistar esse objetivo? Nada.
Então isso não é objetivo, isso é um sonho. Coisas que você sonha, mas que não vai chegar. Isso é um sonho. O objetivo é quando é um sonho em ação. Eu tenho um sonho, mas eu quero colocar ele no papel, eu quero planejar, eu quero colocar ele em ação. O que eu vou fazer? Eu quero fazer um curso, uma faculdade, eu vou pagar. Meu objetivo é ser um advogado? Então, peraí, eu vou poupar aqui, para lá na frente, quando eu chegar no tempo de fazer, eu já tenho o valor. Isso é objetivo. Eu gosto muito, eu vou citar um exemplo meu aqui, que eu gosto muito, sempre no início do ano eu faço uma lista do que eu pretendo para aquele ano. Aí eu coloquei, quando a gente morava lá na casa embaixo, colocar box nos banheiros, portas nos quartos, que a gente tinha se mudado para lá e não tinha nada disso. Trocar a porta da casa, eu comecei a dizer, colocar um balcão de mármore. Eu escrevi tudo. Trocar a minha habilitação. Para aquele ano eu estava cheia de coisa para fazer. Mas aí entra, o que eu estava fazendo para conseguir? Eu não podia estar gastando toda semana na pizzaria, porque eu tinha várias coisas para fazer. Então isso são objetivos. Irmã Solange, eu quero algo. O que você está fazendo para conseguir? Nada, então não tem como. Então tem que ter muita fé. Muita fé. Então a poupança, que eu descrevi aí como poupança, é para você gastar com um objetivo a longo prazo. E também para uma necessidade. De repente aconteceu, alguém adoeceu, precisou fazer algo que está fora do teu dia a dia, algo que não entra nas tuas contas diárias, algo que te pegou de surpresa. Deus o livre, um deslizamento, caiu a metade da casa, misericórdia. Então você precisa ter isso, é uma poupança para algum objetivo a longo prazo ou algo que aconteceu que você não tinha como tirar do dinheiro, dos 60%. Outra coisa, tem pessoas que ficam desempregadas e passam necessidade no outro mês, quando acaba o seguro. Por quê? Porque trabalhou e só pensou em gastar. Só pensou em gastar. Está sendo útil para vocês essa pizza aí, essa fatia? Essa divisão para vocês? Olha aí agora, irmã Thalia, se está sendo útil para quem está prestando atenção. Está sendo útil? O objetivo pode ser uma reserva para usar em uma emergência? Também. Porém, a gente colocou aí duas poupanças, uma a longo prazo e uma a curto prazo. As pessoas também estão sendo muito útil. Muito útil. Essa poupança, meus irmãos, eu coloquei é para algo a longo prazo. É aquele sonho mais difícil. Vinícius, você tem um sonho mais difícil? Vinícius agora está tirando a habilitação. Foi um objetivo, porque Vinícius colocou lá no papel: quero tirar minha habilitação, e ele começou a juntar dinheiro, porque Vinícius fez 18 anos agora e não está trabalhando. Então, todo o dinheiro que chegou na mão dele, ele juntou. Faz tempo. E faz tempo, desde o ano passado. Então agora ele está tirando. Então foi um objetivo a curto prazo. Quantas vezes Vinícius teve que abrir mão de sair para lanchar? Né? De pagar uma pizza pra gente. Porque havia um objetivo. Havia um objetivo. Pronto, deixa eu dar um outro exemplo, irmã Thalia. Quando eu estava na universidade, tinha duas opções de formatura. Ou você fazia festa, ou você fazia uma viagem. E eu queria fazer uma viagem. Só que eu queria fazer uma viagem com minha família, não com os alunos. Eu queria fazer com minha família. E por ocasião, na mesma época, minha filha completou 15 anos. Mel completou 15 anos. E ela decidiu também uma viagem. Então o que é que nós fizemos? Passamos 4 anos juntando moedas de R$1. Aí foi um objetivo que eu fiz por onde eu queria fazer uma viagem, mas eu não queria fazer uma viagem aqui para um estado perto, eu queria ir para fora. Então o que é que eu fiz? Eu não tinha condição de fazer aquela viagem, aí eu comecei me planejando, fui juntando dinheiro, fui pesquisando países, moeda, clima, fui pesquisando. Isso é um objetivo colocado em ação, é como a torre, lembra? O versículo que norteou essa palestra foi Lucas. Vamos construir uma torre? Então vamos sentar, vamos ver quanto que a gente vai gastar? Colocar tudo no papel. Sim, aí eu tive que pensar que a gente não tinha roupa de frio, que aqui em João Pessoa não faz frio. Precisamos comprar roupa de frio. Eita, não tenho passaporte. Precisei tirar o passaporte. Tudo isso foi dinheiro. Hospedagem. A irmã Thalia está me lembrando aqui. Hospedagem, transporte, alimentação. Outra coisa também que nós juntamos dinheiro para passeio, e nós juntamos dinheiro porque a gente queria alugar um carro. Então,
Isso foi um objetivo que eu passei 4 anos para conseguir. Eu queria, mas foi muitas, só moeda de R$1 eu juntava, só moeda de R$1. Toda moeda de R$1 eu fui juntando, até que nós conseguimos em 4 anos fazer isso. Então isso é um objetivo em ação. Uma poupança, o objetivo também é uma poupança, tá? Mas a poupança que está descrita aqui como poupança é para algo mais a longo prazo, algo maior. Não é tipo assim, eu vou fazer uma poupança para comprar uma máquina de lavar. Isso é um objetivo. Vou fazer uma poupança para comprar roupa de fim de ano. Não. Poupança é para coisa maior. Dar uma entrada numa casa. Uma entrada numa casa, uma emergência, saúde. Algo maior. Mas não é saúde, adoeceu, vai comprar um dipirona. Não. Seria para imprevistos. Imprevistos, sim. Sim. Coisa que não está programado. Mas se for um imprevisto que dá para você colocar dentro do teu orçamento mensal, não mexe na poupança, não mexe nos objetivos, certo? Aí vamos lá. Vamos lá. Eu estava aqui pensando no exemplo para dar. Com essa divisão correta, você precisa fazer uma coisa. Colocar no papel. A partir de hoje, você vai terminar essa palestra amanhã. Você vai no mercadinho aí, na papelaria, e você vai comprar uma agendinha, um caderninho pequeno, caderninho desses pequenos de 48 folhas, e você vai notar. Você marca a folha, divide a folha no meio, com uma caneta, uma régua, divide ao meio, na vertical, e coloca de um lado contas a pagar e quanto que você tem. Tudo que você deve, tudo que você gastou. Oi. Desculpa interromper, mas sei que o irmão está assim, não só onde você é rica e esses seus projetos também. Não passo nem perto, sou pobre financeiramente. Eu me lembrei do início. Quando fala aqui perto, irmã Thalia, faz mais pra cá. Teve uma irmã que falou que a irmã Solange é rica e os projetos também. E ela disse que os projetos dela não chegam nem, vamos dizer assim, nem ao pé. Mas eu me lembrei do testemunho que a senhora contou quando o irmão Alberto ganhava aquele vale de alimentação que a senhora tinha que dividir. Ai, não sou rica. Eu abri mão do trabalho para fazer a obra e vivo pela fé. Então daí você tira se eu sou rica ou não. Não sou rica. Vamos lá. Meus irmãos, eu contei aqui, quem fez a campanha dos dizimistas escutou eu contando. Deus falou que eu ia passar um estreito e eu trabalhava no shopping, num restaurante. O Senhor fechou a porta e eu passei um ano praticamente, não passei fome. O Senhor não permitiu, mas passamos um aperto grande que eu tinha que orar de manhã, jejuar de manhã porque não tinha comida e orar de tarde para Deus mandar a janta. Era mais ou menos assim. Então, naquele tempo, Deus preparou um emprego para meu esposo, que ele recebia o dinheiro da marmita, da quentinha. Era R$5 por dia. Ele tirava R$1 e não ia comprar marmita, ele ia comer num restaurante popular, que é chamado Restaurante de R$1, que tem aqui no centro de João Pessoa. Sobrava R$4. Esses R$4 é o que eu ia fazer a feira. Então, num dia, eu comprava um feijão, no outro dia um arroz, no outro dia cebola e pimentão. Era uma cebola, um pimentão, um tomate, um coentro. No outro dia um leite e um fubá. No outro dia um açúcar e um sal. E naquele tempo Deus usou o meu pastor para falar comigo. E ele disse: Deus manda te dizer que ele está te dando o dom de administrar. Aí eu fiquei toda feliz, recebi o dom de administrar. Então, não queira dom de ser rico, isso não existe, nem nada disso, dom de prosperar. Existe boa administração. Se você é dizimista, obediente a Deus e administra bem, não tem por que você não ser próspero. E foi naquela necessidade financeira de quase passar fome, eu não passei fome, mas chegou perto, que eu aprendi a administrar meu dinheiro. Então, se eu ganhar, Deus usar uma pessoa e me dar R$100 de oferta, eu vou dar meu dízimo, eu não estou dando ideia para você e nem estou mandando você fazer, eu vou dizer o que eu faço. Deus usou, por exemplo, uma pessoa para me dar uma oferta de R$100.
Aí eu tiro R$10 é o dízimo e eu tiro também R$10 de oferta. Eu dou de oferta o mesmo valor do dízimo. As ofertas que eu dou no dia a dia é outra coisa, mas junto com o dízimo eu dou a oferta no mesmo valor do dízimo, certo? Eu faço isso porque foi um propósito que eu fiz com Deus e Deus me abençoou diante desse propósito. É um propósito meu e do Senhor. Sobrou R$80. Dei o dízimo, dei a oferta, sobrou 80. Eu vou usar, vamos supor, 50 ou 60 e certeza que eu vou guardar 20. Isso o Senhor me ensinou. Isso o Senhor me ensinou. Porque na hora que falta alguma coisa em casa, na hora que chega uma conta que aparece uma coisa de imediato, eu tenho um escape. Então tem gente que fica desempregado no mês e no outro mês está passando necessidade porque não se lembrou de fazer isso. Não tem a ver com ser rico. Eu falei claro aí, eu usei moeda de R$1, meus irmãos, foi 4 anos usando moeda de R$1. Foi 4 anos juntando moeda de R$1. É foco, precisa ter foco. Alguma pergunta mais? Tem gente que o problema, você pode ganhar um salário de R$10.000, mas se você não souber administrar, você vai torrar todo o seu dinheiro e você vai pedir para Deus dar mais e o Senhor não vai dar, porque você precisa aprender a administrar aquilo que você tem. E ser fiel no pouco. E ser fiel no pouco. A parábola dos 10 talentos é uma parábola ensinando a gente a administrar. Você administra e você ganha o dobro. E quem mais administra melhor, ganha mais depois. Quem não administra, perde até o pouco que tem. É bíblico isso. Alguém perguntou assim... Pode fazer uma poupança para em João Pessoa? Quem? Pastor Davi da Bahia. Pastor Davi, Pai do Senhor, claro, deve fazer uma poupança para vir João Pessoa, Pastor Davi. Vamos lá. É pecado usar cartão de crédito? Alguém perguntou. Vamos lá. Meus irmãos, quem sou eu para dizer se é pecado ou se não é? Mas vamos para a Bíblia? Eu conheço pessoas que usam cartão de crédito para botar gasolina no carro que você usa hoje e amanhã o tanque está vazio. Eu conheço pessoas que usam cartão de crédito para comprar feira, fazer feira. Comeu hoje, amanhã tu foi no banheiro, acabou a comida da barriga e você está devendo. É loucura usar cartão de crédito para isso. Não vou te dizer que é pecado. Eu li aqui um versículo: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Evite dever. Compre sempre à vista. Se pode comprar, dividir em 10 vezes, passando 10 meses pagando, junta o dinheiro 10 meses. Não é não? Como você fez, Vinícius? Junta o dinheiro. Você não vai pagar e dividir em 10 vezes? 10 vezes de 50. Todo mês junta 50. Quando for em 10 meses, você vai ter o dinheiro para comprar aquilo à vista e ainda vai ter desconto. Mas vamos lá. Não posso te dizer que é pecado, eu vou dizer evite, porque é um devorador terrível. A pessoa simplesmente tem um limite alto, começa a comprar e esquece que a conta vai vir, que a fatura vai vir. O cartão de crédito é mais engano, a pessoa ganha R$600 e o cartão tem um limite de 5.000. Pois é uma loucura, é uma loucura. Tem gente que se alegra. Claro, achando que... Tá fazendo um bom negócio. Pois é, mas vamos lá, eu não posso dizer que é pecado, porém eu tenho um cartão de crédito. Se eu disser que é pecado, eu estou sendo hipócrita. Porém, lá em casa, o cartão de crédito só é usado para necessidades. Ponto. Dentro dessas necessidades, só uma necessidade que eu não posso pagar à vista. Ok? Bujão de gás, não vai para o cartão de crédito. Feira, não vai para o cartão de crédito. Um remédio de 10, 15, 20, 30, 50 reais, não vai para o cartão de crédito. Vai para o cartão de crédito algo que eu não possa. Por exemplo, a gente fez essa poupança para viajar. E no final a gente precisou comprar as passagens no cartão. Era algo que eu não podia pagar de imediato. Então você precisa pensar com sabedoria o que você pode pagar. Tem que estar inserido dentro dessa fatia da pizza aqui, laranja, dos 60%. Você tem que poder pagar. Como que você ganha 1.000 e você quer fazer 2.000 de conta? Eu tenho uma amiga, o nome dessa amiga é Carol, ela mora aqui em João Pessoa. Carol, foi bem interessante o que Deus fez na vida de Carol. Carol veio de Pernambuco morar aqui e foi uma benção. E Carol começou a trabalhar na sorveteria da minha irmã. Eu não posso nem dizer trabalhar, porque não era um trabalho, ela ia lá ajudar. E as coisas ficaram muito fracas, o negócio estreitou de um jeito que a minha irmã só pôde ficar dando para ela R$100 por semana.
Olha só, isso foi há quantos anos atrás? Eu acredito que foi uns 3, 4 anos atrás. Foi quando Carol... Foi uns 4 anos atrás. R$100 por semana, meus irmãos, era pouco. Um dia eu conversei com Carol, eu falei, Carol, quanto que tu tem na tua poupança, Carol? Eu quero ver você sendo abençoada, Carol. Ela falou, não tem como, Sol. Ela me chama de Sol. Não tem como, Sol. Eu ganho sim R$100 por semana. Eu pago aluguel. Morava 3 amigas, Carol, Eliane e Betina. Eu pago aluguel. Eu falei assim, como que não tem como? Vamos lá. Senta aqui, Carol. Bota teus R$100 aqui. Aí ela colocou os R$100. Compra um caderno, Carol. Ela comprou o caderno. Aí eu falei, nota tudo que tu deve. Aí ela anotou aluguel, água, luz, bujão e feira. A gente divide isso por 3. Aí toda semana, quando Carol recebia, ela ia com R$100 na minha casa para me separar, porque elas na época pagavam R$300 de aluguel. Como era 3 amigas morando, ficava R$100 para cada uma. Aí o que eu fazia? Eu precisava tirar 35 por semana, 30, para que quando fosse no final do mês ela já tivesse o dinheiro do aluguel completo. Aí eu pegava os R$100 dela, tá aqui o dízimo, Carol, ficou 90. Coloca 30 pro aluguel, Carol, ficou 60. Coloca 10 pro bujão de gás, Carol. Coloca 10 para conta de luz, e eu ia colocando, porque no final do mês ela tinha que ter a parte dela da conta de luz, a parte dela da conta de água, a parte dela do aluguel. Acredite você ou não, Carol juntou dinheiro que chegou a emprestar o padrasto. Carol se casou, e quando Carol se casou ainda pegou esse dinheiro para usar no casamento dela. Então eu sei que tem como. O segredo é uma boa administração. Dízimo é mandamento no Antigo e no Novo Testamento, e eu posso te provar isso. Alguém perguntou a respeito de dízimo. Mandamento, meus irmãos, é uma forma de você mesmo ser abençoado. É bíblico o dízimo e é bíblico a oferta. O dízimo, para quem vive da obra, oferta é para manter a obra, é bíblico, está escrito no livro do profeta Ezequiel, certo? Dízimo e oferta. Dízimo é um mandamento, é primícia, 10%, é primeiro para o Senhor e ponto final. E a oferta é como se Deus estivesse testando. Você bate no peito e diz, sou dizimista fiel, porque eu dou 10%, não dou menos, não dou mais. Aí Deus, agora eu vou te testar. Dê oferta, aí você não dá oferta, você dá esmola, R$2. Então você precisa começar a tentar para isso. Próximo passo aí, vê se tem mais alguma coisa, Vinícius. Aqui. Você pode dizer isso aí. Dá outro enter. O dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Você tem o direito de pensar isso ou de dizer isso, é verdade. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, porém não vai usufruir como deveria. Podia viver melhor, podia morar melhor, podia se alimentar melhor, podia estar mais com a família, sair para um passeio com a família, usufruir. Podia, deixa eu ver o que mais que a gente gosta de fazer. A gente faz passeio aqui nós gostamos de fazer passeio com a igreja. Então eu foco, esse mês eu quero separar um valor para a gente fazer um passeio em família. Então o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, só que depois eu vou ver o outro usufruindo do que eu não posso usufruir. E aí eu vou pensar, o ímpio é mais próspero do que eu. Muitas das vezes o ímpio sabe administrar mais do que eu. Então precisa pensar nisso. Tem mais alguma pergunta? Tem gente perguntando aqui se no Novo Testamento é para dizimar. Claro, meus irmãos, vamos para a palavra? Primeiro que lá em Hebreu já vai referenciar, já vai fazer uma referência quando Abraão chega e ele dá o dízimo de tudo. Se não é bíblico, então não tinha que ter lá em Hebreus. Primeiro ponto. E lá em Mateus 23. Procura aí, Vinícius, Mateus 23, que eu vou procurar aqui. Vinícius está abrindo aqui a Bíblia em Mateus 23, que tem gente perguntando se o dízimo está no Novo Testamento. Claro. Acha aí, Vinícius, Mateus 23. Vamos lá, encontrou? Só estou procurando o versículo.
Eu vou aqui abrir Hebreus 7:10 e Vinícius Mateus 23. Hebreus, capítulo de número 7. Nossa, interessante esse texto. Versículo 4 vai dizer: Considerai, pois, quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Ou seja, os da tribo de Levi, ou seja, quem vive da obra, quem faz a obra, recebe o dízimo do povo. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, é aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, estou lendo o versículo 9 agora. Por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, ou seja, até quem vive da obra, que vive dos dízimos, ele também precisa dizimar. Certo? Vamos lá em Mateus 23 agora. 23. Vamos lá. Diz assim. Eu vou ler aqui para responder essa dúvida em Mateus, capítulo de número 23 e o versículo também 23. Jesus está aí pegando pesado com os fariseus e os escribas, como ele fazia sempre. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí quando a pessoa lê isso, a pessoa diz, não preciso dizimar, porque os fariseus davam o dízimo de tudo e era hipócrita, e ele disse que desprezava o mais importante da lei. Aí Jesus continua dizendo, lê o versículo inteiro. Deveis, porém, fazer estas coisas, mas não deixar de fazer as outras, mas não omitir aquelas. Ou seja, fazer uma coisa, mas não deixar de fazer a outra, fazer as duas coisas. Eu preciso sim dar o dízimo de tudo, porém não desprezar o juízo, não desprezar a misericórdia e não desprezar a fé. Esse versículo é claro, é Jesus que está dizendo. Jesus disse, ai de vocês, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo de quê? Endro, cominho e hortelã é o quê, meus irmãos? É tempero, é coisa barata. O que ele quer dizer? Vocês dão o dízimo de tudo nos mínimos detalhes, não deixa passar nada. Mas vocês não são misericordiosos, vocês não são justos. Vocês precisam entender que vocês devem fazer essas coisas, vocês devem dizimar, mas não pode deixar de amar, não pode deixar de ter misericórdia, não pode deixar de ser justo. Então foi isso que Jesus disse. Em nenhum momento é cancelado no Novo Testamento o dízimo, e nem as ofertas. Oi, irmã Thalia. Irmã Thalia tem uma pergunta. Tem muita gente perguntando assim... Fala mais alto. Tem muitas pessoas perguntando se posso usar o meu dízimo para fazer a minha obra ou tenho que entregar no templo. Olha, meus irmãos, nós acabamos de ler aqui em Hebreus que quem recebe dízimo é quem vive da obra. São os filhos de Levi, que eles recebem o sacerdócio, ele tem ordem, segundo a lei, de pegar o dízimo do povo. Você se encaixa dentro disso aí? Tá errado. Caridade, o que Deus falou conosco naquele dia? Caridade se faz à parte. Isso aí foi o Senhor quem falou comigo. Caridade se faz à parte. O dízimo, tem pessoas que Deus levantou para administrar. Ah, irmã Solange, mas está roubando. Aí, se está roubando, é problema dele. Aí, porque ele está roubando, eu vou roubar também? Porque se eu deixar de dizimar, eu vou estar roubando também. Porque a Bíblia diz, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, está aí, Hebreus 7, está no Antigo Testamento. A gente tem um estudo sobre o dízimo que a gente fez aqui na nossa igreja, não no canal, mas aqui na nossa igreja, que nós aprendemos muito a respeito disso. Foi nesse estudo que eu aprendi a dizimar, porque eu juntei com o que um pastor muito conhecido no Brasil falou sobre
sobre dízimos e ofertas e abrir o meu entendimento para isso. Então você não pode com o teu dízimo fazer caridade, não pode. É segundo a Bíblia. Muita gente diz que pode, mas pela palavra não pode, porque dízimo é pessoas. De repente você pode conhecer alguém que diga assim, a pessoa tem condição e diz, eu não vivo dos dízimos das ofertas. Amém. Mas porque eu não vivo, eu não posso falar para o outro não viver, porque é bíblico. É bíblico, a própria Bíblia vai dizer que Jesus tinha Judas, que era o tesoureiro, e ele era responsável pela bolsa, que recebia ali as ofertas, o dízimo do povo, e eles mantinham o ministério com isso. Então, eu não posso dizer isso para você, não estou falando isso para você dizimar aqui, não estou falando isso de verdade. Mas é a palavra, você não pode fazer caridade com o teu dízimo. Caridade é a parte. Porque tem pessoas que Deus levantou para isso, a própria Bíblia vai dizer que Neemias, quando ele vem restaurar, quem era por direito para estar ali, não estava, tinha sido colocado pessoas que não era para estar. Então está aí. Tem mais alguma coisa aí, Vinícius, para acrescentar? Ok? Tem. O que a expressão facial desse homem transmite para você? Vamos mostrar aí na tela para os irmãos verem em casa. Olha a expressão facial desse homem, meus irmãos. Veja aí, porque em casa chega um pouco mais atrasado. Veja a expressão facial desse homem. Muitas notas de dinheiro vindo para ele, e ele está muito feliz porque ele está pegando todas, está cheio de nota, mas ele quer mais. O que a expressão dele transmite? Nossa, parece que ele está muito alegre, né? Mas vamos lá. Antes. Ele tá fugindo dele. Não, o dinheiro ele está conseguindo pegar. Você vê que ele está alegre, ele está conseguindo pegar. Antes teve uma irmã aqui que perguntou, e quem está sem igreja? Dizima onde? Aí a pessoa que escolhe. Não sou eu que tenho que dizer, dizime aqui ou ali. A pessoa tem que escolher. Eu, particularmente, eu só planto semente numa terra fértil. Porque eu quero ser abençoada. Então eu só planto minha semente, porque a Bíblia diz que a semente que você planta, você perde aquela. Ela vai te gerar frutos. Mas aquela que você plantou, você perdeu, não é assim? A Bíblia diz que o grão de trigo caindo na terra, ele morre. Então, aquela semente você perde. Você vai ter fruto depois, mas você perde aquela. Porém, quem é que vai plantar uma árvore, uma planta numa terra seca, infértil? Eu não. Eu vou plantar meu dízimo no hora, ou no jejum, ou não se santifica. A pessoa que escolhe. Mas eu tenho essa ideia para mim, que eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu me converti. Dá um enter, Vinícius. Eita, mas dessa realidade, a carinha dele estava feliz, mas essa realidade ninguém pode escapar. Olha aí, ele começa no início da vida, ele jovem ainda, atrás de dinheiro. O negócio dele é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Na metade da vida dele, ele já pegou um monte de dinheiro, já tem dinheiro caindo, mas ele não sossegou, ele quer mais. E agora? Chegou no fim da vida. E agora? O que ele faz com esse tanto de dinheiro? Porque vamos descer a sepultura, isso é bíblico, a menos que Jesus volte antes. Vamos descer a sepultura e não vamos levar nada. Então, você precisa entender, cuidado com o muito sonhar. Porque tem gente que se fatiga, se cansa, fica uma pessoa inconformada com a vida, porque olha para o que o outro tem, só olha para o outro, e esquece de viver o que Deus deu a ele. Esquece de usufruir o que ele tem. Fique uma pessoa insatisfeita, mal-humorada. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? E eu vi muita gente perguntando sobre financiamento de carro, de casa, essas coisas, para falar sobre isso. Tem pessoas que pregam contra, tem pessoas que pregam a favor. Tem coisas que é questão de você fazer um bom negócio. Quanto que você vai ter de juro? Você vai pagar o dobro quando você terminar de pagar? Então você que vai dizer se você está disposto a pagar ou não. Mas o ideal é sempre comprar à vista. É sempre comprar à vista. É o ideal. Isso é fato e é verdade. Aí eu vou dizer agora que você vai para o inferno. Quem sou eu para dizer isso? Mas por que você vai comprar um negócio financiado, um negócio que vale 10 mil, você vai pagar 30 mil? Tudo por quê?
Ansiedade. Ansiedade. O ideal é você juntar o dinheiro, dar uma boa entrada. Eu consigo bastante desconto com as coisas que eu compro à vista. Eu sou uma boa negociadora, né, Vinícius? Verdade. Olha, meus irmãos, eu não vou me exaltar com isso, mas é verdade. Tudo que os irmãos vão comprar aqui na igreja me chamam para me negociar. Não é, Vinícius? Olha, às vezes os irmãos chegam para mim, irmã Solange, eu quero comprar tal coisa. Vamos lá comigo, me ajuda para você negociar para mim? Porque junto com esse dom de administrar, o Senhor me ensinou a negociar. Então, com o dinheiro na mão, a gente facilita muito mais. Então eu indico sempre, se você seguir essa regrinha aí, tirou um print, a gente vai deixar o vídeo aqui disponível, vai te ajudar bastante. Pega o caderninho, tudo que é gasto coloca o que você gasta, o que você está devendo. Começa primeiro. Irmã Solange, mas eu já estou endividado. Então espera aí. Você vai começar primeiro se planejando para pagar suas dívidas. Pague tudo. E depois que você pagar tudo, zere tudo e comece do zero. Aí, para finalizar, o dinheiro pode ser bênção ou pode ser maldição na tua vida. Aí eu peguei uma frase do Abraham Lincoln que diz: a melhor forma de destruir seu inimigo, que nesse caso é o dinheiro, é transformar ele em seu amigo. Ou seja, nesse caso, você precisa realmente saber administrar. O dinheiro não vai mais ser teu inimigo. Inimigo, primeiro, porque já implica na tua salvação, né? Todos os versículos que a gente viu aqui, né, irmã Thalia? Tem uma relação. A forma como que você usufrui do teu dinheiro tem uma relação direta com a salvação ou com a perdição. Então, converta ele, transforme ele em teu amigo, para você não perder a tua salvação e você poder usufruir do bem, do melhor da terra, nesse sentido material. Amém, meus irmãos? Eu não sei se consegui ser clara, procurei ser útil para vocês, procurei transmitir para vocês com a maior clareza possível. Vinícius e Thalia, Vinícius quer falar alguma coisa? Não? Thalia quer falar alguma coisa para finalizar? Não? Como nós já estamos aqui, o que os irmãos acham melhor? A gente continuar a fazer a oração direto ou esperar dar 11 horas para fazer a oração? Dá para começar e terminar mais cedo, né, meus irmãos? Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar essa live. A gente vai finalizar e entrar agora já com a oração. E aí, nessa oração, eu já vou orar por você que esteve nessa palestra. Vou orar para o Senhor frutificar tudo que foi falado no teu coração, fazer prosperar. Vou orar para que o Senhor possa te abençoar. Vou orar para que Deus ministre no teu coração tudo que foi falado, que vem inspirado pelo Espírito Santo para você ser abençoado, tá bom? Para Deus colocar por terra toda a investida do inimigo. Vamos orar a teu respeito, você ora por nós e nós oramos por você. E assim Deus vai dando vitória a cada um. Vamos finalizar essa live. Você já deixa teu like nessa live, tá bom? Deixa teu like nessa live e a gente encerra e entra agora na oração. Eu, a irmã Thalia, vamos estar aqui com o Vinícius orando pela tua vida. Vamos falar com o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, você que esteve aqui para aprender. Coloca em prática, tá bom? Porque se aprender e não colocar em prática não vai resolver. Coloca em prática que você depois, com certeza a gente vai ouvir testemunho, Vinícius, porque a gente sempre ouve vários testemunhos de pessoas que fizeram e que Deus abençoou sobremaneira. Tá bom? Coloque em prática que Deus realmente tem coisa grande para fazer na tua vida. Porque, nossa, a gente tem muito testemunho para contar nessa área. É porque o tempo é curto, a gente acaba não podendo contar, mas temos muito testemunho mesmo para contar, assim, de administração, nessa área da administração, como Deus prepara. É impressionante. Temos muitos testemunhos, mas Deus vai preparando e a gente vai contando com o passar dos dias. Vamos finalizar aqui, que Deus abençoe tua vida. Também você que não sabe como gastar teu dinheiro, peça a Deus a direção para você não estar agindo como um ímpio, tá bom? E coloque em prática que Deus vai abençoar. Deixa teu like, vamos finalizar. Vinícius, finaliza aí, que Deus abençoe tua vida. Quem se despede, sua irmã em Cristo aqui do Ministério Edificar, João Pessoa, irmã Solange. E vamos orar, finalizar e já começa com a oração. Você já sai e já entra novamente para orar conosco. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.